E o Avaí se classificou para a semifinal do Catarinense, vencendo o maior rival, o Figueirense, em mais um clássico na ressacada. A disputa foi para os pênaltis, elevando a ansiedade do torcedor. O Vinícius Pacheco já está aqui comigo e vai trazer mais detalhes para a gente. Vini, quarta-feira de cinzas movimentada na capital catarinense. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite. Mais um jogo bem parado, pelo menos no início do jogo, tá? A partida foi começar mesmo, para quem estava assistindo a partida, logo depois dos 40 minutos, quando o Avaí deu o primeiro chute no gol e o Figueirense nada no primeiro tempo. Então, um chute só no primeiro tempo. A partida de fato aconteceu no segundo tempo, onde ocorreram os 2 gols da partida. E a gente vai conferir agora o Avaí, que abriu o placar com gol de Aleph Manga, recebendo esse belo passe do Marquinhos Gabriel, mandou no cantinho, abrindo o placar, fazendo 1-0 na ressacada. Na sequência, o Felipe Augusto, já aos 39 do segundo tempo, fez o gol de empate do Alvinegro, empatando o jogo na ressacada. Mas na cobrança de pênaltis, o Camilo desperdiçou e o Liger isolou. O Marquinhos Gabriel fez o gol da vitória por 4-2 na cobrança de pênalti para o Avaí. E aí a alegria da torcida azurra. Agora, uma informação importante sobre o campeonato catarinense. A gente está falando aí do Avaí se classificando para a semifinal, mas a gente havia adiantado alguns dias atrás que o catarinense provavelmente iria ser judicializado. E há poucos minutos, em primeira mão, o Carlos Rauen, da NSC, passou o julgamento, a decisão do TJD de Santa Catarina, que acatou o pedido do Barra no jogo entre Barra e Caravaggio, que ocorreu em Nova Veneza. A partida, que terminou em 1-1, teve uma polêmica com a arbitragem naquele jogo, onde o Braulio havia anulado um gol após a partida ter encerrado, com informações vindas de fora. O Barra então judicializou esse caso e a gente pode ter novidades nos próximos dias, inclusive com a desclassificação, por exemplo, do Joinville, que foi quem se classificou no lugar do Barra. Caso o Barra naquele jogo tivesse vencido, teria se classificado no lugar do Joinville. Então a gente vai ter mais informações nos próximos dias, pois o TJD de Santa Catarina acatou esse pedido do Barra e vai avaliar como que foi o desempenho nessa decisão do Braulio. Agora, enquanto não tem essa decisão, o que a gente sabe é que Avaí classificado vai enfrentar então o Santa Catarina, que fez a segunda melhor campanha no Catarinense nos pontos corridos, lá em Rio do Sul. Então a gente vai ter o confronto neste sábado às 5h45 da tarde, Santa Catarina e Avaí em Rio do Sul. No domingo teremos então Chapecoense lá em Xanxerê contra o Joinville, que também faz parte de toda essa polêmica no Catarinense. Agora, saindo do estadual, a gente vai falar da pré-Libertadores. A segunda fase da pré-Libertadores, o Corinthians ontem se deu mal. O que fez o Timão, hein? Perdeu de 3-0 lá no Equador para o Barcelona de Guayaquil. E a gente vai conferir agora, porque o Corinthians teve a marcação de pênalti contra ele e o Corozo fez de pênalti. Na sequência, o Carabali mandou a bola perfeitinha aí para o Rivelli fazer o segundo gol da partida. E depois o Hugo foi lá caçar borboletas e na sequência o Corozo fez o terceiro gol da partida, complicando a vida do Timão na Libertadores. O Corinthians, neste final de semana, no domingo, vai enfrentar o Santos pela Libertadores e aí corre o risco depois na próxima quarta-feira de ser desclassificado. Próximo jogo, então, contra o Barcelona de Guayaquil vai ser em São Paulo, na próxima quarta-feira. Além de pré-Libertadores e estadual, também tivemos rodada ontem da a segunda rodada da Copa do Brasil. Fluminense, Atlético Mineiro e também o Vasco da Gama entraram em campo e fizeram o seu trabalho. A gente vai conferir aí os resultados, porque o Aparecidense também jogou, ganhou de 1-0 do Cascavel, do Paraná. O Atlético Mineiro ganhou de 4-1 do Manaus. O Fluminense ganhou de 2-1 do Caxias, no Rio Grande do Sul. E o confronto carioca entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama, o Vasco levou a melhor. E hoje a gente tem também às 9h30 da noite, Catarinense em campo. O Brusque vai enfrentar o Olaria do Rio de Janeiro
lá no Rio de Janeiro. Hoje também, Dorival Júnior fez a escalação da convocação da seleção brasileira. Foram 23 nomes convocados para os confrontos entre a Colômbia e também com a Argentina, jogos que vão ocorrer no dia 20 e 25 deste mês. E a gente vai passar agora a convocação completa e a gente vai assistir aí na tela, porque os goleiros convocados foram o Alisson, o Bento e o Ederson. Os defensores são o Danilo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Léo Ortiz, Murilo, Wanderson e Wesley, também do Flamengo, lateral direito. Agora no meio-campo e os atacantes. O Dorival convocou o André, o Bruno Guimarães, Gerson, Joeliton, Matheus Cunha, Neymar, a grande novidade, o retorno de Neymar, Estevão, do Palmeiras, João Pedro, Rafinha, jogando muita bola o Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. E vocês devem ter percebido que o atacante Neymar voltou a ser convocado para a seleção brasileira depois de quase 1 ano e meio. Ele já vai enfrentar agora a Colômbia e a Argentina após um longo tempo de lesão. Afastado devido a uma lesão, o craque Neymar vai retornar à seleção brasileira para os Jogos de Março das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra a Colômbia de James Rodrigues e a Argentina de Lionel Messi. O jogador que retornou ao Santos neste ano encabeça a lista de convocados de 23 jogadores anunciadas por Dorival Júnior nesta quinta-feira. É a primeira convocação de Neymar desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo na derrota por 2-0 para o Uruguai. Mas também entendemos que a capacidade e as qualidades de um jogador como esse, elas acabam sendo um condicionante a que ele possa superar toda e qualquer situação que de repente venha acontecer dentro de uma partida. É um jogador que os próprios atletas já expressaram aí publicamente o que representa ele dentro do nosso grupo. Nós estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade que nós temos de tê-lo aí à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno. Ainda que não tenha tido início de recuperação brilhante, Neymar foi decisivo nos últimos jogos do Santos. Ele marcou 3 gols, um deles olímpico, e deu 3 assistências para os companheiros. No domingo, o Santos disputa a semifinal do Paulista contra o Corinthians. Pois é, ainda há muito questionamento sobre esse retorno do Neymar. Será que é o momento correto dele voltar? Quero que você diga aí nas redes sociais também, no YouTube. Faça seu comentário. Será que é o momento certo para o Neymar voltar para a seleção brasileira? Eu fico na dúvida. Principalmente no jogo entre Brasil e Colômbia, que batem bastante. E como a gente já falou, né? Ele vai ser o alvo. Voltando de lesão, vai ser difícil. Lembrando, Neymar fez 3 gols, mas é Campeonato Paulista, jogando contra a Inter de Limeira. Não é a decisão como um confronto das eliminatórias da Copa. Uma decisão meio polêmica do Dorival Júnior.